Senhor Jesus, amém? Deu tudo certo, Rua, para colocar? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, nós vamos ler os versos de 4 ao 6. E estamos iniciando, então, hoje, irmãos, mais uma série de mensagens. Já está aqui, né? Não sei se dá para ver muito bem. Não sei se teria como apagar essas aqui. Não sei se ajudaria. Mas, então, nós vamos ver uma nova série de mensagens. Nós terminamos recentemente Esther. E, infelizmente, nós não vamos abrir em Esther neste domingo de manhã. Já estou sentindo falta, foi muito bom meditarmos neste livro juntos. Mas nós vamos iniciar não um livro, mas um tema. E o tema que nós vamos iniciar neste domingo e dar sequência nos próximos será de mordomia cristã. Então, essa será a nova série de mensagens que nós veremos, mordomia cristã. E para começarmos, então, nós vamos ler o capítulo 39 de Gênesis, os versos de 4 ao 6, que diz o seguinte: Por isso, José achou favor aos olhos dele, e tornou-se seu assessor. Então, aqui algumas traduções vão colocar como mordomo, dispenseiro, administrador. E ali ele continua, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo que possuía. Desde que colocou-o como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sobre os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos, baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo pela manhã. Nos guia através da Tua palavra, através dessa nova série de mensagens, Senhor Deus, e nos ensina a sermos bons mordomos, mordomos das coisas de Deus, administrando cada área da nossa vida, sabendo que não são nossas as coisas deste mundo, mas tudo te pertence. Tudo é do Senhor, portanto, devemos administrar os seus bens, as suas posses, de modo que te glorifica, de modo que te agrada, e não com nossas próprias intenções egoístas, Senhor Deus. Nos guie no estudo desse tema, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, apesar do miserável que eu sou, miserável pecador, salvo pela Tua graça. Que o Senhor possa guiar a Tua igreja e nos encher cada dia mais do Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Trouxe mais? Obrigado, João. Não, tranquilo. Quanto mais, melhor. Irmãos, então nós vamos começar esse tema sobre mordomia cristã. E nós lemos este texto de Gênesis, e já que é uma série de menções temática, nós vamos ver vários textos. Este é apenas para introduzir, pois aqui serve perfeitamente para entendermos um pouco mais, ou começarmos a entender melhor o tema, pois José, uma figura muito conhecida, também foi mordomo.
E nós lemos no texto que quando José é vendido e chega à casa de Potifar, Deus abençoa José de tal forma que Potifar, ele é bondoso com José e coloca ele como mordomo. Este é o cargo que José tinha na casa de Potifar. Outras palavras que talvez possa ser encontrada na sua Bíblia, talvez seja administrador, dispenseiro, mas todas as três significam mordomo, significam a mesma coisa, passam a mesma ideia. E o que é ser mordomo? Mordomo, como nós podemos ver no texto, nós entendemos o seguinte: José não possuía nada. Ele era apenas um servo que servia ao seu senhor. O senhor de José era Potifar. E Potifar, esse sim, tinha várias coisas, vários bens. Tudo pertencia a Potifar. E Potifar, confiando em José, pede que ele vire mordomo. Isso significa não que simplesmente José serviria uma comida numa bandeja de prata, ou algo desse tipo, com um smoking e o pano, como se fosse o Alfred do Batman. Mas isso significa que ele administraria todos os bens de Potifar. Ele tomaria conta de tudo aquilo que não era dele. Então, resumindo, mordomo é isso, alguém que não tem nada, mas que administra bens, posses que pertencem a outro, a um senhor. E a Bíblia diz que José foi um mordomo tão bom, um administrador da casa de Potifar tão bom, que o Senhor, por amor a José, abençoou de forma que Potifar não se preocupava com nada. Todos os bens de Potifar estavam sob controle de José e ele não se preocupava com nada, pois José sabia administrar cada um dos bens de Potifar. Então, o que é mordomia? Pode passar para o próximo. Não sei se vai dar, não, vai dar para ler, né? Então, a mordomia, irmãos, cristã é o ensino bíblico de que tudo que somos e temos pertencem a quem? A Deus. E nós somos apenas administradores, somos apenas mordomos dos bens, dos dons, do tempo e oportunidades que Ele nos concede. Quando nós vemos as coisas por esta ótica, a nossa vida toma um outro rumo, pois nós somos acostumados a não nos enxergar como mordomos, somos acostumados a nos enxergar como donos das coisas. É o meu tempo, é o meu dinheiro, é a minha família, é o meu corpo, são os meus bens, as minhas posses, é o meu esforço, tudo é meu, é meu, é meu, e não reconhecemos que as coisas que temos, até mesmo o ar que entra nos nossos pulmões, são de Deus. Esse tema é crucial para entendermos isto, que não temos nada. Talvez não tenhamos Potifar em nossas casas, mas o Senhor é o dono de tudo que temos e que somos. E Ele nos pede que sejamos bons mordomos, que administremos tudo que pertence a Ele de uma forma que o glorifica. Será que nós estamos tendo esta visão? Quando você enxerga os seus bens, as suas posses, o dinheiro que você ganha, a família que você tem, você enxerga como isto é do Senhor, isto é do Senhor, isto é do Senhor, ou isto é meu, meu e meu? Como você enxerga
aquilo que o Senhor tem te dado, reconhecendo que Ele é dono de tudo ou tomando posse das coisas que nunca te pertenceram. Continuando, há algumas passagens, pode passar para o próximo, que nos mostram que a Bíblia nos chama de mordomos, que nos chama de administradores. A palavra ali seria oikonomos, né, no grego, então esse mordomo, administrador de bens e posses que não pertencem a nós. As passagens são 1 Pedro 4,10, vamos abrir lá, depois vamos ler 1 Coríntios 4,1. Então, 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, 1 Pedro 4,10, serve uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores ou como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então aqui a Bíblia nos chama como mordomos. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Assim diz 1 Coríntios 4, 1. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, e aqui na minha tradução traz encarregados dos mistérios de Deus, mas aqui também a palavra seria mordomos, administradores dos mistérios de Deus. Então, irmãos, se hoje você pertence à Igreja de Cristo, é isso que a Bíblia te chama de mordomo. Você tem posses, bens, coisas, tempo, energia que não pertencem a você, mas pertencem a Deus. E Ele quer que eu e você, assim como José, administremos todas estas coisas de um modo que glorifique a Ele. Essa tem sido a nossa mentalidade. Quando nós vamos administrar tudo o que temos, a primeira coisa que pensamos é como eu posso organizar isso de um modo que eu glorifique o Senhor. Como eu posso organizar o meu dinheiro de um modo que eu glorifique a Deus? Como eu posso organizar a minha rotina, a tão famosa rotina que hoje em dia é uma correria e que parece que não temos tempo para nada, mas sabia que o nosso tempo, cada um dos nossos dias, segunda, terça, quarta, até domingo, todos eles são do Senhor. Cada um dos segundos que eu e você vivemos pertencem a Ele. Quando eu e você organizamos nossa rotina, colocamos tudo o que queremos e nem pensamos em Deus. Será que a pergunta, como eu posso organizar a minha rotina, o meu tempo para glorificar a Deus, passa em nossas mentes? Se não, temos nos esquecido que somos apenas mordomos. Próximo slide. Nós vamos ver então, através dessa série de mensagens, que entender a mordomia cristã vai nos ajudar em 3 coisas. Primeira delas, ela nos livra da síndrome de dono. Temos essa mania de achar que tudo pertence a nós e tudo é nosso. Ela nos cria senso de responsabilidade. Então, se as coisas não são nossas, mas pertencem ao Senhor, então eu vou cuidar de uma outra forma, pois o Senhor me cobrará. E ela nos permite glorificar a Deus e amar o próximo. Então, essas são as 3 coisas que nós vamos ver como a mordomia cristã muda em nossas vidas. E a primeira delas, então,
Pode passar para o próximo. É a síndrome de dono. Irmão, síndrome de dono é acreditar que tudo que nós temos nos pertence. São nossas coisas e de mais ninguém. Então, como eu disse anteriormente, é o nosso dinheiro, é o nosso tempo, é a nossa família, é o nosso corpo, é a nossa vida, é as nossas capacidades, tudo pertence a mim. E nós estamos acostumados a termos essa síndrome de dono. São as nossas contas, são os nossos problemas, são a nossa vida. Nós fazemos dela o que bem entendermos, pois tudo é nosso. A pessoa que tem síndrome de dono acha que todas essas coisas são propriedades exclusivas dela. Mas a verdade nua e crua é que não possuímos nada. E tudo pertence ao nosso Deus. Vamos ler algumas passagens. Salmo 24, verso 1. Diz o seguinte: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Não é seu, não é meu, tudo pertence ao Senhor. A menor das plantas, o menor dos animais, até o maior deles, toda a criação, a maior das estrelas, pertencem a Deus. Eu e você não criamos nada, não somos donos de nada, estamos aqui por graça do Senhor. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não são metade das coisas, não é apenas 10%, mas todas as coisas são dele. 1 Timóteo 6, 7. Agora, olha só o que eu e você temos. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Está aí todo o seu direito, todas as nossas posses e bens. Nada. Nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Jó 1, 21. A famosa passagem onde Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Então, mordomia cristã, primeiramente, é entender que todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas. Até as que nós achamos que são só nossas. E que nada nós temos. Tudo é dado pelo Senhor. Tudo é concedido por graça a nós. É um presente, mas não nos pertence de fato. Nós não criamos e nem podemos criar uma molécula sequer deste enorme universo que o nosso Deus criou por sua palavra e sustenta por sua palavra. Então, o que nós devemos fazer é abaixar a nossa crista. É nos colocar no lugar onde realmente devemos estar. Somos administradores, não somos donos, não somos aquele que criou tudo, somos aquele que Deus, o Senhor, dono de tudo, pediu para administrar as coisas dele. Ninguém trouxe nada quando veio a este mundo, e igualmente, quando partirmos, não levaremos nada.
E tudo o que temos entre esse meio tempo foi porque Deus te deu. E Deus permitiu que você tivesse um pouco daquilo que é dele. Por um breve período de tempo, pois nossa vida é um sopro. E ainda assim, mesmo ele tendo permitido ter um pouco daquilo que ele tem por um breve período de tempo, pois nossa vida é nada comparado à eternidade que é Deus, ainda assim temos síndrome de dono. Ainda assim nos achamos, ainda assim pensamos que temos tudo e que possuímos tudo. E qual que é o perigo de tudo isso? O perigo de tudo isso, de pensarmos que tudo é nosso, é que, já que tudo é nosso, nós podemos fazer com as nossas coisas tudo que bem entendermos, pois é nosso. Quando a pessoa tem a síndrome de dono, ela vai olhar para o seu tempo, ela vai olhar para os seus dias, o seu dinheiro, a sua família, a sua energia, saúde, corpo, e vai pensar: como as minhas coisas podem me servir? Como as minhas coisas podem servir aos meus propósitos egoístas? E é fácil identificar isso. Talvez a gente não afirme: não, nada pertence a Deus, tudo é meu. Talvez nós não usemos esta frase tão forte, mas, na prática, nós agimos como dono o tempo todo. Porque as perguntas que passam em nossa mente são as seguintes: como eu posso gastar o tempo para o meu benefício? Como eu posso gastar o meu tempo para o meu prazer? Como eu posso gastar o meu tempo para a minha alegria e satisfação própria? A gente não pode ver um feriado, que quando chega o feriado a gente já planeja fazer tudo que nós queremos, e nem sequer passa em nossa mente nossa, um feriado, vou aproveitar para servir e dedicar o meu tempo a Deus ainda mais. Passa todas as motivações egoístas, mas não passa sequer um pensamento de aproveitar o feriado um pouco mais para o Senhor. Não estou dizendo que você não deva descansar no feriado, aproveitar com a família, ou algo do tipo, mas que devemos repensar as primeiras coisas que passam em nossa mente quando temos mais um tempo livre. Se as primeiras coisas é eu, você e eu estamos com síndrome de dono. Se quando nós começamos a nossa semana, pensamos: como eu vou viver essa semana para eu viver mais feliz e alegre e realizar tudo o que eu quero? Estamos com síndrome de dono, achamos que a semana é nossa. Se na virada do ano, quando muitos fazem metas, as metas são eu, estamos com síndrome de dono, pois achamos que o ano inteiro é nosso. Não há uma meta sobre dedicar o tempo a Deus, ou servi-lo, ou ajudar o próximo. Mas há muitas metas de realização pessoal, sonhos e realização profissional. Ah, não, eu não acho que tudo pertence a mim. Mas, quando recebemos um aumento no trabalho, ou quando as contas dão uma diminuída, e eu sei que está me sobrando dinheiro, as primeiras coisas que me passam pela cabeça é como vou usar esse dinheiro para mim, para mim e para mim. Para me deixar feliz, para gastar com alguma bobeira que eu estava querendo e que não precisava. E nunca passa em nossa mente: olha, Deus me abençoou com um aumento, Deus me abençoou com um mês mais leve. Óbvio, vamos cumprir nossas responsabilidades com o sustento de nossas famílias, mas como eu posso usar esse dinheiro para glorificar a Deus? Pois esse dinheiro nunca foi meu. Seja R$1.000, 2.000, 3.000,
qualquer dinheiro que for que caia na sua conta todo mês, pertence ao Senhor. Estamos administrando as nossas rendas, o nosso dinheiro para o Senhor, ajudando em sua obra e ajudando o próximo, realizando ações de caridade, porque isso também glorifica ao Senhor. Ou sempre pensamos, opa, mais dinheiro para mim, o que eu vou fazer para mim? O nosso corpo também não é nosso, pertencem ao Senhor. E nós pensamos, como vou usar o meu corpo do jeito que eu quero e realizar as minhas vontades? Para eu descansar mais quando eu devia estar buscando o Senhor, para eu me espreguiçar mais, para eu tratar o meu corpo da forma que eu quero, sem pensar nas consequências, e realizar qualquer tipo de pecado com o meu corpo. Síndrome de dono. O nosso corpo não é nosso. Se pensamos assim, se essas são as perguntas que passam em nossa mente, achando que são nossas as coisas, é porque ainda temos a síndrome de dono e tem nos faltado mordomia cristã. Próximo slide. A mordomia cristã nos cria senso de responsabilidade. Uma vez, então, irmãos, que entendemos que tudo pertence ao Senhor, nós criamos esse senso de responsabilidade, pois agora temos ciência de que as coisas não são nossas. E se não são nossas, devemos cuidar de tudo e de todas essas coisas de forma que o verdadeiro dono deseja, da forma que o verdadeiro dono deseja. Então as perguntas mudam, a mente muda, e nós temos que entender se as coisas são dele, ele irá nos cobrar. Lucas, capítulo 19, Jesus nos conta uma parábola que ilustra isso muito bem. Vamos abrir lá? Lucas, capítulo 19. Nós não vamos ler tudo devido ao tempo, mas vamos pontuar alguns versos. Então, Lucas 11, vamos ler do 11 ao 13, diz o seguinte: enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. E este rei chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Primeira coisa que nós vemos, quem nos dá tudo o que temos é Deus. Nós já vimos isso. Então, se você tem um salário, se você tem uma família, se você está com saúde, com vida, e o ar entra no seu pulmão e sai, é Deus que te deu tudo, tudo. O despertar pela manhã, o deitar à noite, tudo isso é dádiva do Senhor. Continuando, verso 14, os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja o nosso rei. E o verso 15, contudo, ele foi feito rei e voltou. E nessa sua segunda vinda, quando Jesus vier, ele virá chamar os servos, a quem der o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Ou seja, Deus está nos ensinando o senso de responsabilidade com as coisas dele. Eu fui, mas eu vou voltar e eu vou cobrar, como eu e você estamos administrando o tempo que ele nos deu, o dinheiro que ele nos deu, a família que ele nos deu, o corpo que ele nos deu, os talentos que ele nos deu e o evangelho também que ele confiou a nós para sermos embaixadores. E ele vai querer saber, irmãos, como nós administramos cada uma dessas coisas, dando lucro no sentido de fazendo com tudo isso que ele nos deu da forma que ele quer ou da forma que nós queremos.
Verso 17. Aquele que administrar bem, Jesus irá retornar e dirá: muito bem, servo bom, respondeu o Senhor, por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. Então, um desempenho fiel nas responsabilidades de administrações dessa vida resultará em receber maior responsabilidade e administração na vida por vir. Existem graus aqui, então, de recompensa, de acordo com aquilo que nós fazemos, com aquilo que pertence a Deus. Mas uma má mordomia, versos de 20 ao 24, Deus já diz o contrário, Jesus vem e diz o contrário. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Este é aquele que não administrou corretamente. Usou tudo do Senhor conforme sempre quis. Verso 21. Tive medo porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Por que você não administrou aquilo que eu te dei da forma correta? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E o último verso que nós vamos ler. Em seguida, disse aos que estavam ali: tomem dele a mina e deem ao que tem 10. Se hoje Deus te cobrasse contas de toda a sua administração, em todas as áreas, o que você acha que ouviria do Senhor? Temos administrado o nosso tempo para o Senhor? Temos administrado o nosso dinheiro para Deus? Temos administrado as nossas famílias para o Senhor, o nosso corpo, dons e talentos, pois tudo é dele e ele só nos deu para administrarmos? Ou estamos mais preocupados em nos acharmos dono de tudo e de como todas essas coisas podem nos beneficiar e não beneficiar o reino de Deus? O terceiro ponto, a mordomia cristã nos permite glorificar mais a Deus e amar mais o próximo. O verdadeiro crente deseja ser um bom mordomo. E se a gente reconhece que tudo pertence a Deus e que Ele nos cobrará como estamos administrando os seus bens, a mentalidade do mordomo, do bom mordomo, não é mais como as coisas de Deus que Ele nos deu, não podem nos servir, não é mais isso, mas é como as coisas de Deus que Ele nos deu podem servir a Ele. E quais são os princípios que vão nos guiar para sabermos como administrar os bens que Ele nos deu? Eu coloquei essas duas passagens, pois eu creio que elas resumem tudo o que precisamos saber sobre qual direção tomar quando estamos administrando as posses do nosso Deus. 1 Coríntios 10, 31. Diz o seguinte: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o princípio que deve regular como nós administramos os bens do nosso Deus? A glória dele. Ou seja, como eu vou administrar tal bem, tal área na minha vida que Deus me deu e pertence a Ele, não a mim, de modo que Deus seja mais glorificado. Não agora mais como eu vou ser mais beneficiado. Está vendo a diferença? Mas agora como Ele será glorificado através dessa minha administração.
Mateus 22, 37 ao 40. Jesus é questionado qual é o mandamento mais importante e ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. O principal é este: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. E depois ele diz: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Isso resume toda a lei e os profetas, de modo que quem ama a Deus e ama o próximo, cumpre a lei. É isso que é a vida cristã, é uma vida de amor a Deus e aos outros, independente se são nossos amigos, inimigos, malfeitores ou benfeitores. Quando nós temos essa mentalidade, nós passamos a olhar para os nossos bens de uma outra forma. E aqui eu deixei as perguntas em contraste para ficar muito claro. Olha só, antes a pergunta era: como eu posso gastar o tempo para o meu benefício, para o meu prazer, para a minha alegria e para a minha satisfação própria? Agora a pergunta muda: como vou usar o tempo que Deus me deu para melhor glorificar a Ele e amar o meu próximo? Nós chegamos no fim da semana e organizamos a próxima nesse sentido. Como eu vou organizar os meus dias, o meu tempo, para que eu glorifique mais ao Senhor, ame mais a Ele e ame mais as pessoas? O tempo agora não é algo para ser usado para você, você e você. Agora é para Deus e para os outros. É assim que Deus deseja que nós hajamos como bons mordomos. Olha como que muda na outra pergunta. Antes era: como eu vou usar o meu dinheiro para gerar mais e mais conforto e comprar coisas que alegram o meu coração? Agora a pergunta é: como vou usar o meu dinheiro, que não é meu, mas é dele, pois ele me deu, para melhor glorificar o meu Deus e amar o meu próximo? O dinheiro é um servo do Senhor e do bem ao próximo. Como vou usar o meu corpo, isso antes, do jeito que eu quero e realizar as minhas vontades? Agora é: como vou usar o meu corpo para melhor glorificar o meu Deus e amar e servir o meu próximo? É desta forma, irmãos, que nós somos bons mordomos. E nisso eu ainda preciso melhorar muito. Como eu e você, irmãos, temos administrado aquilo que nunca foi nosso, mas sempre pertenceu a Deus? Como eu e você temos pensado e planejado nossas semanas e finanças, sempre voltado a nós ou voltado ao nosso Deus, o seu reino, os nossos irmãos, os outros que estão em necessidade? Estamos sendo bons mordomos? Estamos agindo igual José agiu diante de Potifar, mas agora não mais Potifar, mas diante do nosso Deus? Quais áreas estamos administrando para Deus e o nosso próximo? E quais áreas eu ainda não estou administrando para Deus e para o próximo? Será que se Jesus voltasse hoje, o que nós ouviríamos? Servo bom e fiel? Ou servo mau e preguiçoso, e dependendo de tão mal, talvez se revele nem crente verdadeiro? Então este é o tema, irmãos, que nós vamos trabalhar. Hoje a mensagem foi para que nós pudéssemos ser introduzidos
neste tema que irá ser exposto ao longo desses domingos, e nós vamos trabalhar agora, especificamente, em cada uma dessas áreas. Como ser um bom mordomo de Deus em nosso tempo, como ser um bom mordomo de Deus com nossa família, no Evangelho, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo e com nossos dons. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos administrar tudo aquilo que pertence a Deus, de modo que Ele seja glorificado e mais pessoas sejam amadas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós vimos hoje, ó Deus, que tudo te pertence, tudo é teu, a mais alta montanha, o menor dos pássaros, a nossa vida, o nosso corpo, tudo que o Senhor nos deu. Tu és o Senhor, dono de toda a prata, de todo o ouro, e muitas vezes nós achamos que nós temos tudo. E por causa desse pensamento pecaminoso, nós administramos as coisas que pertencem ao Senhor da forma errada, visando os nossos desejos e o nosso bem e benefício. Mas pedimos, Senhor Deus, que através da Tua palavra o Senhor molde em mim, pois preciso, molde em todos nós, na Tua igreja, um espírito de bom mordomo, de bom administrador das coisas que nunca foram nossas, mas que são Tuas. De modo que o Senhor seja exaltado, glorificado, santificado em nossas vidas, e de modo que mais pessoas possam ser amadas com a boa administração que fazemos dos Teus bens. Esteja com cada um dos irmãos, abençoe a EBD, cada professor, cada aluno, ó Deus, fale aos corações de todos também através das aulas. Esteja com todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, já citados aqui, ó Deus, que estão com os parentes enfermos, ó Deus, a Aninha que viajou para ver a sua mãe, a Fernanda, ó Deus, que está com a sua mãe também, a Leandra, o Adi e suas mães, ó Deus, esteja com todos eles, ó Deus, e todos que também nós talvez não saibamos e também precisam da Tua graça, ó Deus. É isso que nós pedimos, em louvor do Teu santo nome, em nome do Teu Filho amado. Amém e amém.